Nós estamos em contato nesse momento com Maurício Oliveira Júnior, que é o sócio proprietário e principal acionista da empresa BSIS, que criou um sistema de eleições e também assembleias plenárias, enfim. Então, nós queríamos falar. Primeiro, apresenta de forma geral como é que é o sistema, depois eu te faço perguntas específicas. Porque o grande. Nós estamos, desde 1991, as eleições no sistema Confé-CREA são eleições diretas, mas ainda não há eleição pela internet. É uma grande briga para que isso aconteça. Como é que funciona o sistema que vocês desenvolveram? Bom, o sistema que nós desenvolvemos, desde março, 95% dos meus clientes precisaram usar o sistema devido à necessidade de distanciamento social e tal. E nesses 3 ou 4 meses de uso, ele amadureceu muito e é um sistema feito especificamente para eleições, onde a gente, de uma forma muito simples, consegue entregar com segurança e transparência um resultado muito bom. O sistema foi feito pensando em votar via celular. A grande maioria das pessoas hoje tem um celular com internet ou que pode se conectar a Wi-Fi, por exemplo. Dependendo da necessidade, nós podemos fazer com a aprovação de dados simples, como data de nascimento e CPF, ou fazer uma coisa um pouco mais complexa, que é, por exemplo, nós enviamos uma senha única para cada um dos votantes. É possível também fazer voto com um sistema duplo de segurança, onde a gente envia uma senha e ainda assim, na hora de votar, a pessoa precisa autorizar no celular dela via SMS. Então, nós teríamos 2 senhas para comprovar aquele voto. O legal da internet é que é o seguinte: nós começamos com 2, 3, 5 informações e no período da votação, nós conseguimos enriquecer esses dados, comprovar que aquela pessoa realmente era ela que estava votando, porque na internet nós deixamos vários rastros. Quando o eleitor usa um sistema de internet, um sistema virtual para votação, ele deixa os rastros de dia e hora que ela votou, o IP que ela estava votando, o tipo de equipamento, inclusive, é possível saber se ela votou de celular ou de computador, é possível saber a cidade de onde veio aquele voto. Isso torna o processo eleitoral muito mais confiável, porque você consegue rastrear de onde está vindo aquele voto. E, além de tudo, nós criamos dispositivos onde a gente identifica cada voto com um número único. E cada pessoa... Uma senha específica, é isso? Porque, veja, eu vou te fazer uma interrupção para te perguntar o seguinte. Claro, claro. Evidentemente que as eleições... Depois nós vamos falar da questão de custo. Eu quero fazer uma comparação dos custos entre eleição presencial e eleição pela internet. Claro. Mas antes eu quero falar um pouco mais sobre a questão da segurança disso. Porque é preciso uma base de dados confiável, né? Você precisa partir de uma base de dados confiável. O que seria uma base de dados confiável? Como é que a gente pode ter uma convicção de que a base não está corrompida, que a base não está com problemas? Não, exatamente. É uma pergunta super importante, porque o sistema de eleição ele precisa partir de uma base de dados confiável, onde nós temos o nome, um número único de identidade da pessoa, que normalmente o CPF, ou no caso do CREA, o CPF e o CREA, porque nós usamos esses dados para validar, inclusive, o voto dessa pessoa no final, o celular e o e-mail. Nós precisamos desses dados o mais atualizados possíveis e confiáveis, é claro, para que a gente possa enviar a senha. Então, nós temos que ter confiança que os dados que chegam até nós são verdadeiros, porque é através do e-mail, por exemplo, ou do celular da pessoa que nós vamos enviar a primeira senha e a senha de contraprova, que é a autenticação de 2 fatores, que é o que eu estava falando um pouco antes. Então, a gente precisa que esses dados sejam verdadeiramente... exatamente. Agora, me diga uma coisa, como é que o sistema se protege de uma invasão de hacker? Ou
uma manipulação de números, dados, etc. Por exemplo, Sim. além disso, o colega engenheiro ele não precisa se locomover até uma sede do CREA, ele pode fazer isso à distância? De que forma ele pode ser credenciado ou, se não é credenciado, ele pode ser identificado, receber a sua senha à distância, com segurança? No caso do sistema que nós desenvolvemos, nós preferimos usar servidores na Amazon, que é muito, muito mais seguro do que se eu tivesse um servidor aqui no escritório, porque um servidor na Amazon, ele já tem diversas proteções, configurá-los para ter um backup a cada 10 minutos. E eles têm uma paramentação de firewall muito boa. E, além de tudo isso, todo o banco de dados que nós usamos usa uma criptografia nativa dos servidores deles, e nós temos um certificado de segurança, onde toda a transação entre o servidor da Amazon e o celular do eleitor também é criptografado. Então, nós temos várias camadas de criptografia. Pode ver que é possível ver no sistema que, enquanto está votando, fica lá o cadeadinho fechado, como se fosse um site de banco, por exemplo. Ter a possibilidade de ter um backup de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos que seja, a gente consegue reconstruir todos os passos da votação, se necessário. Cada voto, ele cria um número sequencial. E cada eleitor recebe esse número quando ele vota. Ele tem um comprovante, tanto no SMS quanto no seu celular. Então, é possível rastrear para ver se aquele voto foi verdadeiro. E como os votos são sequenciais, não é possível criar votos no final, assim, criar blocos de voto, alguma coisa assim, fica super difícil. E a gente tem vários comprovantes. Nós temos o comprovante de autenticação da pessoa, então a gente tem o celular dela, a gente tem o IP, então quando o sistema enxerga 2 ou 3 votos do mesmo IP, ele acende uma luzinha amarela, onde nós podemos apresentar para a comissão eleitoral e ela verificar se aqueles votos são realmente válidos ou não. Agora, como é que funciona, por exemplo, o sujeito vai, imagino aí um colega, um parceiro, que vai fazer o seu credenciamento. Credenciamento, a sua identificação, tá? Para fazer, primeiro, para receber essa senha à distância. Como é que ele se apresenta? É usada a imagem também? É digital? Como é que funciona isso? Bom, normalmente a instituição entrega para a gente já esses dados corretos, né? Porque assim, não tem como nós verificarmos. O que a gente faz por amostragem, verificar se o nome, o CPF, e-mail e o celular, eles são de pessoas corretas. Mas é muito importante que esses dados já venham corretos para a gente, entendeu? A comissão eleitoral tem que se envolver bastante e antes de entregar a lista para a empresa, é importante que a comissão eleitoral faça também essa revisão. Agora, e a auditoria disso? Como é que funciona? A pessoa vai se cadastrar. Ah, tá. Ela se cadastra biometricamente, com a imagem. É possível usar a imagem à distância, porque, por exemplo, Pedro pode se apresentar como João, João pode se apresentar como Alfredo. Como é que elas vão ter certeza que quem estiver portando aquela carteira do CREA, no caso é o CREA, o número do CREA, CPF, número do CREA, endereço, etc., como é que a gente vai ter uma verificação se aquela pessoa é mesmo aquela pessoa? Não, nós não fazemos nenhuma verificação por foto, por imagem. Não é feita essa verificação. Toda verificação é feita com base nos dados únicos da pessoa, o e-mail e o celular dela. Então, o e-mail e o celular, e mais os dados pessoais, são os dados que a gente usa para validar. Como nós usamos o número de celular para essa autenticação dupla, diminui muito o risco
de uma pessoa votar por outra, porque a gente consegue rastrear quem é o dono daquela linha. Para criar uma fraude em uma eleição, usando o SMS do celular como um autenticador secundário, a pessoa teria que ter 1.000, 2.000 linhas. E isso também fica fácil de rastrear se alguém fizesse algo parecido. As grandes empresas de tecnologia usam esse tipo de autenticação hoje. Então, por exemplo, o Facebook, o YouTube, o Google usam esse tipo de autenticação, que é um padrão de veracidade, de autenticidade. É isso, autenticação dupla. Então, além dos dados únicos da pessoa, a gente usa o e-mail e o celular para fazer essa dupla verificação. Tudo bem. Maurício, teste. Como é que funciona teste? Vocês fazem um teste prévio no dia da eleição, no dia antes? Como é que funciona isso? Depois eu quero entrar na pergunta, que é importante também, que é o tempo de implantação de um sistema desses e o custo disso. Digamos, uma base de 300 mil eleitores, que é o caso, 300 mil, cerca disso, de engenheiros no estado de São Paulo. O ideal é que todo o processo seja feito com transparência, com as chapas e a comissão eleitoral o tempo todo, onde nós combinamos como vai funcionar. Normalmente, cada chapa tem uma senha criptografada, onde só quando ambas as chapas, ou todas as chapas e mais a comissão eleitoral coloca, cada um no seu painel de controle, só assim que a gente vai mostrar o resultado da eleição. Com uma semana da eleição, o sistema já está pronto normalmente e aberto para testes. Então, nós abrimos o banco de dados e o painel de controle, onde a gente sabe em tempo real quantos votos já entraram, de onde estão vindo esses votos. Então, é possível, em tempo real, ter como se fosse uma urna virtual, e isso fica transparente para todas as chapas, mais a comissão. A ideia é fazer uma verificação como se nós estivéssemos realizando uma votação idêntica ao oficial. Você tem condição de fazer uma semana antes do pleito, já está em ordem para isso. E quanto tempo demora para implantar o sistema? Entre 15 e 20 dias a gente consegue implantar, porque o sistema que nós usamos, ele já é um sistema pronto. Esses 15 dias seriam para fazer a importação dos dados, fazer a verificação de veracidade desses dados e também alguma customização que seja necessário. Por exemplo, olha, eu quero que seja realizado com a dupla verificação. Então, a gente vai deixando com a cara que o sindicato precisa. No caso, nós estamos falando da eleição no Tribunal de Ética da Engenharia de São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, e talvez isso um dia possa ser estendido ao resto do Brasil em eleições nacionais. Nós temos um volume de companheiros no Brasil inteiro que também certamente gostaria de conhecer como é que funciona tudo isso. Como é que funciona o custo disso? Tá. Comparando com uma eleição comum, uma eleição eletrônica é muito mais barato. Por quê? Primeiro que o deslocamento das pessoas é muito menor. Então, você não vai precisar de mesários, não vai precisar de ter uma urna rotativa, e, inclusive, também aumenta muito o número de participação das pessoas. A grande maioria das eleições que nós fizemos até agora, o número de participantes é muito superior do que uma eleição comum. Deixa eu te dar uma informação. Em 2017, só 5% do total de eleitores votaram no estado de São Paulo. Na capital, houve uma participação ainda menor. 1% do total de profissionais habilitados para votar compareceu às urnas. Então, a legitimidade fica realmente abalada, e a ideia de fazer pela internet é exatamente democratizar o sistema e tornar isso também, na época da pandemia, ainda mais em função da pandemia, um risco menor. A pessoa não precisa se locomover, isso ficou bem claro. Não precisa sair de casa para ir fazer o cadastramento no endereço do sistema. Ele pode fazer de casa e com segurança, isso que você está dizendo. Você estava falando, eu só dei um atalhozinho quando você falou da questão da participação. Nós precisamos realmente cuidar desse ponto, é um ponto realmente complicado. Vocês têm experiência já desse tempo todo, vocês já fizeram
esse mecanismo funcionar? Dá alguns exemplos, professor. Bom, nós fizemos os maiores sindicatos do Brasil, que são o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, por exemplo, o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Nós fizemos também com várias empresas, desde CIPAs, inclusive, e até também por conta o governo implantou várias leis agora durante a pandemia, e as empresas tiveram que aprovar a diminuição de jornada, essas coisas. Então, nós fizemos, por exemplo, com todos os bancários do Banco do Brasil, foi uma votação que passou por mais de 90 sindicatos, e em 2 dias a gente conseguiu mais de 60 mil votos, entendeu? Banco do Brasil, o Banco Santander, Banco Votorantim, nós fizemos vários bancos, inclusive a Mercedes-Benz do Brasil já trabalhou com a gente, a Scania, Volkswagen. Então, através dos sindicatos, as empresas também nos procuram para fazer esse tipo de eleição. Então, você é sócio da BCIS. Maurício Oliveira Júnior é o sócio da BCIS e você está falando do sistema que vocês implantaram. No universo, dá um exemplo desses, ou 2 ou 3 exemplos desses, no universo de quantos profissionais, numa assembleia, por exemplo, você falou do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nesta assembleia que vocês fizeram, tinha lá quantos participantes? No Banco do Brasil foi em cerca de 80 mil trabalhadores. O segredo de uma votação online também é a publicidade dessa votação. Então, quanto mais pública ela é e mais chegando nos trabalhadores, maior é o número da participação. Então, nós tivemos a ajuda da Contraf, que é a Confederação dos Financiários do Brasil, para fazer a divulgação. O próprio banco enviou para os seus funcionários os links que nós do sistema. Então, a gente teve uma participação muito boa. O Santander também a gente fez com os funcionários do Brasil inteiro. A Mercedes, para você ter uma ideia, quando um sindicato fazia uma assembleia, a participação é de 30%, 33%, quando é uma assembleia que tem aquele caminhão que fica na porta. Como você não tem a possibilidade de juntar todos os turnos, por exemplo, então diminui essa representatividade, né? Mesmo que uma paralisação, uma greve, acaba parando que ali na frente 50%. Com o sistema a gente conseguiu 75% de participação. Eu estou pegando aqui, enquanto você está falando, paralelamente, estou pegando aqui o sistema que vocês montaram, está sendo utilizado por dezenas de sindicatos. Eu peguei aqui uma relação. Sintel Rio, Sindicato de Enfermeiros do Rio, Sindicato de Metalúrgicos do ABC, Sindicato de Bancários de São Paulo. Você me corrija se eu estiver errado. Peguei aqui. Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, Associação de Funcionários do Grupo Santander, você falou aí, né? Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo, Diadema, Confederação Nacional de Trabalhadores, quer dizer, já realizaram votações diversas em empresas também. Você falou de uma aí, você falou Mercedes, mas tem aqui Toyota, Volkswagen, a Mercedes, você falou Scania, Samarco, né, ArcelorMittal, né, a Votorantim, BV Financeira, Itaú, Santander. Quer dizer, é um sistema que, apesar da sua cara de jovem e do sistema ser relativamente jovem, em termos de tempo, já está rodado. Né? Fala do custo disso. Quanto é que custa isso aí? Então, depende muito da customização que a gente vai fazer. Então, por exemplo, uma votação nacional no porte do CREA, por exemplo, ele vai custar ali entre 20 e 30 mil reais, por conta de todas as reuniões que nós vamos ter, porque assim, nós vamos usar toda a engenharia que já está pronta, porém customizado à necessidade da instituição. Sempre há muita customização, porque ainda mais numa instituição tão importante e que há tantos
players envolvidos. Então, detalhes, etc. Detalhes. Então, é uma coisa muito importante. Uma outra coisa muito importante, a gente não trabalha com servidores compartilhados. Então, nós montaremos servidores só para atender essa finalidade, e são servidores muito potentes, para depois também a gente poder ter o log desse sistema. O que é o log? O histórico de tudo que foi feito durante a eleição, para deixar cada vez mais transparente. Entendi. Maurício, a Justiça Federal de São Paulo decidiu que a eleição vai ser pela internet. A coisa ainda está sub júdice, porque houve um recurso na liminar, a ação não acabou, e também nós estamos contestando a interrupção do efeito da liminar que determinava isso. Nós temos prazo, a eleição é só dia 1º de outubro. Nós temos prazo, pelo que eu entendi, 30 mil, 40 mil reais, customizadamente, um pouco mais, um pouco menos. Eu entendi, a implantação demora 20 dias, algo parecido com isso. O teste é possível deixar tudo pronto para uma semana antes. Tudo isso já está claro. Agora eu pergunto uma outra coisa para você. Se a eleição, e a gente está lutando pela eleição pela internet, porque ela é segura. Eu ainda acabei de receber a notícia da morte de um companheiro engenheiro. Morreu sábado, o Chico Queluz, meu querido amigo de Mackenzie, o Chicão Queluz. Eu até fiquei abalado hoje de manhã, que era uma grande figura, uma figura queridíssima, morreu de Covid no sábado. Então, isso está matando gente, tem gente que ainda não acordou para essa realidade, é lamentável isso. Mas caso, com todos os esforços para que a eleição seja feita na internet, isso não aconteça, e seja feita a eleição antiquada, com a presença na urna de lona, no papel. É possível se ter um sistema paralelo de acompanhamento do processo eleitoral? Porque nós teremos cerca de 302 urnas espalhadas por todo o estado, capital, interior, litoral. Porque eu me lembro que, numa eleição do Leonel de Moura Brizola, no Rio de Janeiro, você é muito jovem, ainda não tinha nascido, havia uma manipulação enorme que o pai desse moço, que hoje é o deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, e que é vereador no Rio de Janeiro, e o pai dele é um brilhante economista que acompanhou esse processo e identificou desvios importantes, né, nas apurações e conseguiu denunciar isso a ponto de que as coisas fossem corrigidas e o Brizola ganhou aquela eleição. Então, eu estou te trazendo aqui um fato da história, que é importante. E nós estamos aí interessados em acompanhar passo a passo, porque há históricos que preocupam, né? A gente não pode fazer afirmações, claro, mas a gente tem que ter provas efetivas do que acontece. É possível haver uma apuração paralela? Como é que funciona isso? Eu sei, assim, eu sempre desaconselho fazer votações híbridas, porque no papel tudo pode, e você muito dificilmente reconstrói a história do que aconteceu ali com o papel, quem que fez, da onde que passou e tal. E fazer uma análise assim, corpo a corpo, além de ser muito mais trabalhosa, fica mais caro do que fazer uma eleição inteira na internet. O que nós fizemos para resolver isso em outras oportunidades foi fazer uma eleição onde qualquer um poderia votar sim no seu celular, no seu computador, mas nós espalhamos totens pelo perímetro onde a eleição acontecia. Nesse caso era uma cidade, então a gente colocou em alguns equipamentos do município um totem que nada mais é do que um tablet com acesso à internet, e ali com álcool e gel, tudo, para a pessoa poder votar, limpar a tela, limpar a mão, e assim, foi super bom, mas assim, nós não fizemos com papel, né? Então, quem queria presencialmente fazer esse processo, nós proporcionamos com esses tablets. Poderia ser também um computador e tal. Com isso, mesmo quem não tem acesso à internet, a gente proporciona essa oportunidade. Então, essa eleição era um público onde tinha muita pessoa de obras, enfermeiros, e que às vezes não tinha a oportunidade de ter um computador com internet. Nós colocamos esses totens espalhados pelos locais
e aí a pessoa conseguia votar, e aí a gente conseguia contar toda essa história aí que eu te falei. Então, a gente sabia quem, onde, como, quando. Porque não tem dúvida que as eleições pela internet garantem a vida, garantem a democracia, um mecanismo absolutamente garantidor da representatividade maior, tudo isso. Mas já sabe que o novo está chegando, nós estamos representando essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, e o velho está saindo. O velho não saiu ainda. Então, nós temos um momento, é um momento de transição, um momento delicado, um momento grave. Nós continuamos atolados nessa crise de representatividade que nos envergonha. Eu falei números, 1% em São Paulo, capital, Imagina. 5% no estado de São Paulo, no universo de 300 mil eleitores, você tem aí 15 mil pessoas votando no dia da eleição, é muito pouco voto, não é obrigatório, tá? Então, há graves consequências de uma participação que é menor, menos robusta. E a gente está defendendo um sistema mais forte, representativo, uma engenharia mais pulsante. Agora, um acompanhamento paralelo, você acha difícil? Eu acho muito Toque na difícil. porta de cada associação, por exemplo? É uma forma, porque aí a pessoa pode votar ali no totem, e outra, nós sabemos em tempo real, assim que termina a eleição, quantos votos foram efetivamente realizados, né? Então não tem aquele negócio de demorar 2, 3 semanas para a contagem de votos, né? Muito bem. A auditoria, como é que funciona isso aí? Por Tá. exemplo, ela é verificável, tudo isso é um sistema auditável, verificável e pode se expor. Você disse que faz um backup a cada 10 minutos. Eu entendi que esse backup é importante. Se eu entendi, se me corrija, se eu entendi mal, você me corrige, eu amplifico o que eu estou falando. O backup é importante para rastrear, para fazer de trás para frente, uma espécie de engenharia reversa. Você vai de trás para frente para descobrir se houve um problema ali, em algum momento, uma inconsistência. Para não dizer uma garfada. Mas é isso. O backup é muito importante por isso, e além do backup, nós disponibilizamos também os logs do banco de dados. O que é um log do banco de dados? Cada interação que é feita no banco de dados, ela deixa um rastro. Então, um voto inserido, um voto inserido. Se houver qualquer manipulação desse banco de dados, aparece no log. Então, qualquer comando que é feito durante esse período, a gente consegue saber. Esse é um dos documentos que nós juntamos no final da eleição, o log do banco de dados, tudo que aconteceu ali dentro. Então, se qualquer comando foi dado que não estava previsto, combinado, ali ele mostra. Então, nós, durante o período da eleição, a empresa não pode, em hipótese alguma, fazer qualquer mudança no banco de dados. A única mudança que acontece é a inserção de voto orgânica, que é a pessoa indo lá e votando. E é muito fácil rastrear, e são informações que a gente disponibiliza para a comissão eleitoral, e qualquer profissional de TI pode olhar e analisar. No final da eleição, nós temos vários outros relatórios que a gente entrega para os cartórios. Então, nós temos a lista de todos os participantes, com o nome, CPF, o CREA deles, o dia e a hora que ele votou, o tipo de dispositivo utilizado, a cidade da onde aquele IP e mais o IP. E também a gente tem o comprovante do envio do e-mail e mais o comprovante do envio do SMS. São muitos dados que a gente tem, que a gente consegue rastrear da onde veio e se aquele voto foi realmente aconteceu, entendeu? Entendi. Eu acho que, de minha parte, eu fiz todo tipo de pergunta que poderia ser feito. Eu não sei se passou algum detalhe importante. Caso você queira depois expor alguma imagem para a gente, de como é que algum detalhe desse que você falou, que pode sempre com imagem, a gente concretamente acaba didaticamente oferecendo uma compreensão melhor. Tá? Mas, em linhas gerais, eu acho que tá de minha parte, eu fiz todas as perguntas possíveis. É possível, então,
Só uma coisa, talvez, que eu queira insistir, um detalhezinho que eu perguntei, talvez tenha passado ainda, que é a questão do hacker, a invasão de hacker. Ótima pergunta. Nós temos 3 barreiras de proteção contra um ataque hacker. A primeira é o certificado que a gente tem entre o dispositivo da pessoa e o servidor onde a aplicação está. A segunda barreira é o próprio servidor, que é um servidor que ele é criptografado e ele está hospedado em um dos melhores provedores do mundo, que é a Amazon. E a terceira, nós usamos um serviço de firewall específico para esse tipo de ação. Esse firewall é um serviço que a gente paga, que não é barato, e a gente consegue disponibilizar por conta do tanto de clientes que a gente tem, como a gente usa para todos, então a gente consegue disponibilizar. Esse sistema é um sistema feito para rastreamento e validação de dados e de transações. É o mesmo que empresas como a Magazine Luiza usa, a Americanas usa, principalmente nas Black Fridays da vida e tal. Ele consegue descobrir se é um robô que está tentando votar, porque ele consegue ver da onde os IPs estão vindo. Normalmente um hacker, quando ele quer fazer um ataque, ele usa IPs da Rússia, da Índia, do Paquistão e assim por diante. Eu consigo programar, olha, eu só aceito IPs vindo do Brasil, por exemplo. Uma outra coisa, ele tem uma proteção contra ataques de DDoS. O que é um ataque DDoS? Os hackers usam para derrubar sistema vários computadores que são chamados de zumbis. Então, eles colocam 2, 3, 5 mil servidores para atacar simultaneamente uma eleição ou um site para derrubá-lo. Então, esse firewall que a gente usa, ele consegue identificar quando tem um ataque em massa, ele bloqueia todos esses IPs e aí ele só deixa passar o que é necessário. Então, são várias coisas. Desculpa se eu falei tecnicamente demais. Não, entendi. Você tem lá uma bateria antiaérea ali, você tem o sujeito ali preparado, são os que vão combater esses hackers que podem criar computadores que são robôs que vão Que tentar tentam votar. fazer uma votação inexistente, jogar para dentro do sistema uma votação que não seria aí, efetivamente do mundo real. Então tem mecanismo apropriado para isso, funciona, tem funcionado. Nunca tivemos nenhum problema com esse tipo de coisa. A gente já teve um ataque de hacker que tentou derrubar uma eleição, mas assim, foi dirimido assim em coisa de 5 minutos. Na verdade, eu só fiquei sabendo porque o sistema falou assim, olha, existiu um ataque tal dia, tal hora, tá aqui, ele mostra o relatório da onde veio, como que aconteceu, e nem chegou a afetar a eleição, entendeu? Eu quero te agradecer muito, o Maurício de Oliveira Júnior. A empresa é a empresa que a gente chama carinhosamente de BSIS, o sistema que nós usamos, a plataforma, se chama Vota Bem. Vota Bem. Isso. Muito bem. Você apresentou o Vota Bem, apresentou um pouco a empresa, contamos um pouquinho de como é que funciona tudo isso. Qualquer dúvida durante o processo eleitoral, você também fica atento, né? Você está lá com a equipe. Não, o tempo todo a minha equipe assiste. A eleição começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. São 10 horas de processo eleitoral. Vai ser no próximo dia 1º, caso não ocorra uma nova mudança de data. Uhum. Porque está se correndo contra o tempo e a pandemia continua, infelizmente, né? Como eu disse, Exatamente. até com mortes agora mais próximas até da gente. Muito bem, um forte abraço, muito obrigado. Se você quiser acrescentar alguma coisa, de minha parte está de bom tamanho, o que você falou já está bem claro. A gente vai editar isso aqui, vai preparar isso aqui para colocar durante as nossas ocasiões em que nós vamos mostrando isso de forma didática. Tá? Não, Zé Manuel, eu só quero agradecer a oportunidade de demonstrar e explicar. É um processo novo para todo mundo, é muito comum
que haja esses tipos de questionamentos. Tanto eu quanto a minha equipe, a gente sempre está disposta a conversar e explicar melhor, a desmistificar, porque esses termos técnicos às vezes criam um impedimento, inclusive, né, para adesão a esse tipo de tecnologia, mas assim, é um processo super simples, principalmente para quem está votando. Para quem está votando, a pessoa só vai precisar abrir o e-mail, colocar a senha, ele recebe o SMS e ele pode votar com tranquilidade e simplicidade. No celular só faltou uma coisa. O celular pode ser Android, pode ser o outro. O iOS, da Apple, qualquer um. Sem problema. Pode Sem ser problema. tablet também, o sujeito não quer fazer, não. Pode ser Tablet, qualquer dispositivo com navegador, com navegador da internet pode votar. E nenhum navegador em especial, pode ser Não, não precisa instalar nada, qualquer tipo de navegador ele funciona bem. Ok. Tá bom. Muito obrigado. Exatamente. Um abraço, Maurício. Valeu, Zé Manuel. Um abraço. Oi?